Está começando mais um Mentes em Pauta, o seu podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta, eu sou um dos idealizadores desse programa e ao meu lado está o meu grande Vinícius. Boa noite, Clésio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Aqui é o Vinícius Carano. Estamos muito felizes de fazer mais um podcast, mais um episódio do Mentes em Pauta. Agora, em parceria com a Líder TV, do qual já agradeço. E muito feliz hoje de estar recebendo um amigo, viu, Clésio? O Caio, ele atendeu prontamente o nosso convite e vai ser uma conversa muito interessante, muito gostosa. Muito ótimo. Então, nós estamos aqui com o grande Caio Toledo, ele que é mestre em psicologia, ele é um dos idealizadores e fundador do Instituto Inclua. Para quem não conhece, ele vai falar um pouco aí também para a gente. E, Caio, muito prazer por ter aceitado o convite. A gente é muito feliz e muito grato por você estar aqui. Eu que agradeço, Clésio, Vinícius. Para mim é um privilégio poder estar contando um pouquinho da nossa experiência no Inclua, das minhas experiências pessoais. Mentes em Pauta, né? Então, vamos trazer um pouquinho a minha mente para dialogar com vocês. Agradeço muito o convite. Ótimo. E, Caio, para a gente começar a dar esse pontapé nesse programa de hoje, eu queria saber, buscar um pouco mais sobre quem é você. Se você é daqui natural de Paraíso, como que você começou nessa vida dessa inclusão, como é que é a sua história, porque eu, particularmente, eu não te conheço. Eu conheço somente por vista, através do Vinícius, que o Vinícius, a gente em alguns momentos estavam juntos. Quem é você, cara? Eu sou uma pessoa daqui de Paraíso mesmo, nacional daqui. A minha família é uma família muito tradicional, então as pessoas mais velhas ou até as pessoas mais jovens podem perguntar para as pessoas mais velhas das suas casas que são daqui da cidade. Então meu avô, assim como um tio-avô, eram os donos do Bar 17. Então tenho tios que hoje são do comércio, da Cantina do EZR. A minha mãe foi do comércio muitos anos com a Toque Mágico. Então, a minha família, ela é, sim, da cidade. Meu pai é do interior do estado de São Paulo. Ele veio para a cidade porque ele passou no concurso do Banco do Brasil. E conheceu minha mãe na Libertas, uma instituição hoje muito parceira e que é muito significativa na nossa atuação enquanto Inclua, da minha atuação enquanto psicólogo, enquanto professor na área de psicologia. Então, eu ministro aulas lá na enfermagem, na psicologia, que agora também tem um curso novo. Então, sou de Paraíso, mas morei muitos anos fora. Então, com 17 anos, eu tive o privilégio de conhecer o Vinícius lá atrás, porque quando ele veio de Brasília, o irmão dele era meio da mesma idade que a minha. Então, a gente estudou junto no colégio, então a gente ali teve uma proximidade, eu e o irmão dele, não tanto com o Vinícius, mas o Vinícius era da mesma idade da minha irmã. Então ele era amigo, enfim, estava lá em casa na infância por conta dessa amizade com a minha irmã. Então é uma pessoa que não tinha tanto contato lá atrás, mas já conheço há bastante tempo. E isso, Clésio, até vou falar aqui em relação à nossa amizade, porque eu nasci aqui em Paraíso, e fui para Brasília, e quando eu retornei de Brasília, meu irmão já estava aqui, um período. E o meu irmão estudava junto, mesma idade do Caio, tal, pessoal muito próximo. E a Gisele, irmã do Caio, também muito amiga minha. Então, essa proximidade lá de trás facilitou até um assunto que nós vamos tocar hoje também, do Instituto Inclua. Mais para frente o Caio vai falar. Eu só posso aproveitar a fala? Hoje é aniversário da Gisele, minha irmã. Então, beijão, parabéns, Gisele. Saudades, viu, minha amiga? Foi muito boa a nossa infância. E aí, Caio, só que a gente queria, então, que você teve um período fora. Esse período fora fez parte da sua experiência de vida, mas como profissional. E conta um pouco dessa experiência sua fora de São Sebastião do Paraíso, o que contribuiu profissionalmente, principalmente, para a sua vida, para depois voltar aqui para a nossa cidade. Olhando um pouco para trás, eu vejo que eu fui uma criança muito difícil. Então, se tem algum professor... Não, mas ainda viu? Mas não sou mais criança, só sou difícil. Então, assim, na escola eu tive alguns conflitos, enfim, eu era uma criança muito agitada, eu sempre
Hoje eu seria aquela criança que uma Ritalina daria um sossego, enfim, que teríamos algumas estratégias muito pontuais e padronizadas hoje, até eu não gosto muito bem disso, mas eu transitei com alguma angústia nesse sentido nos ambientes onde eu passava. Então, com 13 anos de idade, com 8 anos de idade eu já queria trabalhar. Então, eu tive que ir no carrinho de sorvete, o rapaz falou, não, você não pode vender sorvete porque você não vai saber vender o troco. Aí eu fiz as contas de matemática, acertei todas, porque ele falou que eu não saberia o troco. Aí, como eu tirei essa desculpa, ele falou, não, você não tem idade para trabalhar, eu comecei a vender goiabada para minha vizinha. Então, eu sempre tive esse movimento interno muito incessante, querendo buscar a minha liberdade. Então, dali eu estudava no colégio, depois eu comecei a estudar à noite, comecei a trabalhar de pacoteiro no supermercado Dadá, lá da Avenida do Valtim, a quem eu devo muito, porque ali eu aprendi muitas questões comportamentais, porque eu era uma criança com problemas de comportamento em muitos lugares. Então, o trabalho me ajudou muito. Dali eu vim para a Cantina 2R. E com quantos anos você estava quando você começou a trabalhar de pacoteiro? Com 14 anos. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu decidi deixar o ensino médio no colégio e ir para o Ditão à noite e comecei a trabalhar como pacoteiro. Ali eu fiquei quase um ano, trabalhava dia de sábado e aos domingos eu vinha para a Cantina 2R ajudar os meus tios no dia de domingo. E dali eu saí do Dadá e vim trabalhar diariamente de segunda a segunda, com uma folga semanal na Cantina 2R. E terminei o ensino médio, então, o terceiro ano, e não sabia o que fazer de universidade. E aquela pressão social que ainda existe, o estudante, o adolescente, ele precisa descobrir, ele precisa ter uma escolha ali muito pronta, e eu não tinha. Então, foi muito interessante que eu tinha uma irmã, inclusive a Gisele, que a gente estava falando agora há pouco. Ela morava em Curitiba, então foi uma deixa que eu achei um curso em Curitiba que talvez me acolhesse, que era naturoterapia, que é medicina alternativa, cromoterapia, aromaterapia. Hoje eu vejo que não tem muito a ver comigo, mas naquele momento, hoje eu entendo como se fosse quase uma desculpa para que eu pudesse ir, meus pais não tivessem todo um argumento pronto para que eu não fosse. Ô Caio, antes de você dar continuidade, você disse que existe uma pressão social em relação ao que você vai ser. Foi somente a pressão social ou o que você pauta mais seria a familiar? Ou os dois? Eu acho que a pressão social ela vem junto com a familiar, né? Não dá para a gente desatrelar isso. Lá em casa é uma família numerosa, a gente são 5 irmãos, então eu já tinha outros irmãos com experiências em federais, então é esperado que você siga um pouco o fluxo natural, e naquele momento o fluxo natural da minha casa era ter esse tipo de experiência. Saiu do ensino médio e vamos entrar numa graduação. Então foi um pouco nesse sentido que sim, tinha uma pressão em casa, mas eu acho que em casa também tinha uma pressão porque a sociedade cobra, inclusive dos pais, para que essa pressão aconteça, as escolas, enfim. A gente poderia elencar inúmeros fatores para essa pressão acontecer, né? Aí foi interessante que em Curitiba, em uma semana lá, antes de fazer a prova do vestibular, eu já tinha arrumado um emprego. Então, eu já tinha o meu sustento para me manter ali, então eu já não conseguiria mais suprir aquela justificativa de quando falar, eu não vou te mandar dinheiro, você vai ter que voltar embora. Eu falei, não, eu tenho dinheiro para me manter aqui. E era um salário mínimo na época, R$350, eu nunca me esqueço. Porque eu ganhava o seguro-desemprego aqui na cidade, eu não seria registrado lá, então eu teria quase 2 salários para viver ali 2, 3 meses. Eu falei, depois eu penso no resto. Então eu era adolescente que pensava só no amanhã, querendo viver aquela adolescência e querendo me conhecer, porque até então eu só gerava conflitos, mas não me conhecia muito, né? E aí foi muito interessante que com 17 anos nesse momento, comecei a morar em Curitiba, comecei a fazer um cursinho, paralelo a trabalhar numa padaria. Com uma semana eu consegui um trabalho de balconista numa padaria e foi uma experiência incrível, outra realidade. Curitiba é uma experiência incrível, são pessoas e cultura bem diferentes, né? Então isso faz a gente evoluir enquanto pessoas e se conhecer também enquanto pessoa. E por lá eu fiquei, eu acho que uns 9 meses. Só que com 4 meses de Curitiba, eu arrumei um trabalho como barman numa casa noturna. Então eu tinha ainda, hoje eu posso falar, né,
Mas naquela época eu ainda tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar na noite. O gerente da casa, ele só descobriu no dia que eu fiz 18 anos. Então... Cara, uma coisa que... desculpa te interromper, mas uma coisa que me chamou muita atenção. Você tem muitas experiências e você correu muito atrás do trabalho. E você falou que com 14 anos você era empacotador. Você, como psicólogo, e tendo as experiências que você teve, o que você acha de uma pessoa de 14 anos ela ser inserida no mercado de trabalho? Vamos pontuar que eram contextos diferentes, realidades diferentes, épocas diferentes. Mas, para você, quando você fala de comportamento, você ressalta que o trabalho de determinadas pessoas te auxiliou muito, te ajudou muito. Qual que é a sua visão sobre isso? O trabalho, idade, como que você vê isso na sociedade hoje? Eu vou te jogar uma outra pergunta. Como que está hoje a nossa sociedade no sentido de comportamento, de compromisso, de responsabilidade, de corresponsabilidade, de entender o nosso papel, de entender a importância das nossas ações para o que a gente quer no amanhã. Então, eu acho que a gente vive um momento onde a informação está aí, todo mundo tem. Só que a forma como a gente executa que é o grande diferencial, que são habilidades socioemocionais, comportamentais, e eu aprendi muito isso no trabalho. Então, eu acho que a escola, ela não desenvolveu esse tipo de desenvolvimento, de habilidades em mim. Por mais que eu já talvez tivesse uma carência, hoje eu tenho clareza que nunca fiz um diagnóstico, mas teria sim um diagnóstico de TDAH. Se a gente puxar o meu histórico, eu estaria ali dentro do diagnóstico de TDAH. Então, eu acho que a gente precisa considerar um pouquinho, cada caso é um caso. Só que eu acho que, dependendo do processo, o trabalho, sim, ele enobrece algumas partes, algumas habilidades, algumas competências que são importantes para a vida. E, para mim, isso foi muito importante. Porque ali eu errei muito, eu, inclusive, perdi trabalho por problemas de comportamento. Eu trabalhei numa farmácia por, sei lá, 3 meses, 2 meses. Então, eu tive experiências negativas que me fizeram, no outra experiência, ter um comprometimento muito maior. Então, eu acho que foram experiências riquíssimas. Então, estava comentando, com 17 anos, eu estava morando em Curitiba, trabalhando na noite, e você conta isso para as pessoas e fala assim, como assim? Mas é a realidade. Eu cheguei nessa casa noturna para fazer um teste como garçom. E na mesma noite, sei lá, vocês acreditam em coincidência, mas na mesma noite chegou o barman com o braço quebrado e engessado, o auxiliar de bar. Aí o gerente virou e falou assim, você já trabalhou no bar, não já? Eu nunca tinha trabalhado no bar. Eu falei, já. Na hora ali do supetão, eu falei, já. Aí ele catou e falou, então você vai lá pro bar que você vai hoje auxiliar o japonês, que era o chefe de bar. No final da noite, o gerente e falou assim, e o mineiro? Ele falou, o mineiro nunca trabalhou no bar, mas é esforçado. Pode largar comigo aqui que eu dou um jeito nele. Isso é bom, pô. A experiência é boa. Não, então assim, eu acho que eu fui metendo a cara. Então, por exemplo, eu trabalhava na padaria, eu ganhava R$350 um mês. Eu trabalhava 8 horas por dia. Eu fui fazer um teste que eu ia ganhar, ali numa noite, R$45. Então, ele virou para mim no final da noite e falou, o barman chegou com um atestado de 15 dias. Você pega os 15 dias, eu ia ganhar mais do que eu ganharia no mês em 15 dias. Eu não sabia se eu ia ter emprego depois de 15 dias. Topei na hora. Uhum. Sabe aquele pensamento de, no momento? Topei na hora. Com 15 dias, ele chegou com outro atestado de 15, com 2 meses de casa. Eu já com 18 anos, eu virei chefe de bar. Então, são algumas experiências que tinha gente de casa de 2 anos. Só que eu era tão despreparado, vamos dizer assim, que eu estava aberto àquela coisa nova. Então, eu estava como uma esponja, absorvendo tudo de novo. O japonês lavava o copo, ele passava a mão assim no copo, eu perguntava por quê. Aí ele dava risadinha e falava, você observa, hein, mineiro? É porque às vezes o copo está com batom e quando você passa a mão assim, o copo trava na mão. Aí eu volto e ensaboo ele direito. Então, assim, são alguns detalhes que muita gente que talvez não tenha tido um trabalho antes, que não tenha desenvolvido habilidades e comportamentos igual eu tive a oportunidade, e que talvez são aqueles que questionam, mas não é idade para trabalhar. Você deveria estar desenvolvendo outras habilidades. Sim, talvez eu devesse estar desenvolvendo outras habilidades. Mas igual você falou, cada caso é um caso, né, Caio? Porque, assim, tem gente
que teve uma oportunidade na vida de estudar em escola particular, fazer a faculdade, isso tudo de uma maneira muito desigual para a maioria das pessoas. Mas é aí que tá. Talvez, Vinícius, a grande diferença é, eu também tive. Só que o fluxo natural não me levaria... Mas você optou por outro caminho. Claro, mas naquele momento o fluxo natural não me levaria na psicologia, por exemplo, que é algo que hoje eu amo. Então eu acho que eu precisava... Vou te cortar. Você acha que você não seria psicólogo se você não tivesse essa experiência? Claro que não. Claro que não. Porque assim, eu acho que a maturidade com relação às minhas escolhas e a quem eu sou de verdade veio conforme eu fui vivendo essas experiências. Então eu saí de Curitiba, eu conheci um garçom ali em Curitiba, no mesmo lugar que eu trabalhava, que todo ano, igual muita gente aqui na nossa cidade vai para o café, na época do café, colher café porque é legal e ganha dinheiro e tal, sofrido mas consegue. Dinheiro. Eles iam para o litoral. Então, muita gente descia para Florianópolis. O que eu fiz no verão? Desceu para Floripa. Desci para Floripa. Só que a minha ideia não era para ganhar dinheiro. Eu queria tirar férias. Viver trabalhando, rodando praia, conhecendo vários ambientes e vivendo uma experiência nova. Então, fui, inclusive, questionado por pessoas que me contratou lá, que falavam, esse menino aí trabalha aqui das 7 da manhã até 12 horas da manhã, depois vai pra balada ainda e paga coisa para não sei quem, porque eu ganhava muita gorjeta, era época de argentino, o peso era mais alto. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, onde eu tive a oportunidade de extrapolar diversos pontos e chegar num ponto em Curitiba, em Floripa, por exemplo, de não ter dinheiro para voltar embora. De ligar para casa com o rabinho entre as pernas e falar, gente, me ajuda aí que eu preciso ir embora. Só que aquela experiência foi muito rica. Então, mas a provocação foi até porque eu não concordo com metodologias de ensino até pouco tempo atrás. Eu acho que tem que agregar muito mais coisa dentro da escola. Empreendedorismo. O novo ensino médio agora, eu acho que até foi um avanço. Abertura a coisas novas, né, Vinícius? Exatamente, porque tudo evolui. E por que a metodologia de ensino não pode evoluir, né? E aí, essas oportunidades que você teve, essas experiências de trabalho, até com idade inferior a 18 anos, eu acho que contribuiu e muito. Sim. E isso contribui, pode ser até dentro da escola também. Sim. Né? Eu não quero estudar química, eu prefiro estudar matemática e empreendedorismo. Mas por que não? Foca no que ele gosta. Você vai trabalhar com as potencialidades que aquela pessoa tem. Exato. Lógico, só te cortando, deve ter uma avaliação de perfil para saber também o que essas pessoas, esses jovens, essas crianças querem, né? Mas é aí que tá, só fazer um parêntese. Sim, a gente tem que fazer avaliações, mas isso acontece, se tivessem feito avaliações lá atrás em mim, antes das experiências, talvez dessem resultados que não são fidedignos, porque a experiência me mudou muito. Eu sei, mas eu estou falando assim, se você estivesse dentro da escola e fizesse uma avaliação de perfil para um novo ensino médio agora... Sim, legal, entendeu? Mas talvez a escola também tem que abrir a questão de projetos, abrir a possibilidade dos jovens se engajar no que eles gostam. Sim. Entendeu? Criar um propósito para além do que está ensinando, aprender a ler, escrever, passar numa universidade X ou Y. Eu acho que enquanto a gente não olhar o ser humano e a partir dele, o que ele quer, que tipo de impacto ele quer causar na vida dele e no outro, então eu acho que se a gente for olhar hoje, tem vários estudos que mostram hoje, que daqui a 10 anos, 60% das profissões que existem hoje não vão existir mais. Eu estou lendo um livro, chama 21 lições do século XXI. Yuval Noah. É o seguinte, ele fala que muitas deixaram de existir, 60%. Ele falou até esse número. Só que muitas vão surgir. Sim, mas é aí que tá. Se a gente não muda a educação, como que surge? Mas o próprio ser humano, né, tem que se adaptar a isso, mas com a educação que junto. É aberta a essa possibilidade de criar. Eu acho que a gente entra numa era que o mais importante hoje é a criatividade. Só que eu estou preocupado porque países igual o Brasil, que é muito desigual, uma parcela muito pequena é muito rico e a maioria é muito pobre, isso impacta diretamente na mão de obra qualificada. E é aí que onde a gente deveria focar na educação. Por isso que eu estou falando, daqui a um tempo, esses novos empregos que vão surgir, talvez uma pessoa que não tem qualificação não vai encaixar, ele vai ficar vago, porque não tem demanda para encaixar nessa. Então, eu posso só fazer um parênteses no que você está falando com a minha experiência pessoal. Talvez o Inclua venha de uma falta de encaixe de quem eu era na sociedade enquanto psicólogo. Eu sou fã do Inclua, porque... Talvez é uma transferência sua. Não, usando um pouco dessa fala dele,
eu criei o meu espaço pela ausência de ter na psicologia tradicional um ambiente onde seja potencializador da forma como está hoje e que eu sou apaixonado pelo dia a dia que eu vivo hoje. E dá resultado, é óbvio. Mas que dá. então, mas por que dá resultado? Porque é algo que se retroalimenta com o meu propósito. Se não fizesse sentido para mim, não teria resultado. Claro. E linkando tudo isso que vocês estão falando, você saiu um pouco fora do sistema. Sim. Tudo isso que nós estamos debatendo aqui, você, como um político, você acha que o sistema está preparado para todas essas inovações que você gostaria? Não está, e é por isso que eu acho que tem que ter mais segundo setor, terceiro setor junto, ou o setor 2.5 que eles falam, tem que estar junto com o poder público. Mas sabe o que eu acho que precisa mudar, Vinícius? A mentalidade das pessoas. Não, principalmente. Porque eu vou te contar um pouquinho de uma experiência pessoal que você viveu, inclusive, junto comigo. Eu sou filho de pais que são concursados. Então, a teoria de que o concurso ele é o conforto. E, para mim, a zona de desconforto é a hora onde a gente mais evolui. Então, hoje eu estou extremamente... Pause. A zona de desconforto é o momento onde a gente mais evolui. Vamos lá. Então, assim, eu acho que esse processo que faz a gente estar em movimento constante, ele é muito rico. Então, só que ele é muito sofrido. Por quê? Porque você não encontra na sociedade pessoas que te acolhem. Isso. Por quê? Porque, vamos supor, eu tenho um filho, hoje ele tem 10 anos, eu tenho todas as responsabilidades de um pai, de uma pessoa que tem a sua independência e que vai fundar uma instituição. Você é doido? Você vai viver do quê? Como que você vai comer? Como é que você vai pagar suas contas? Então, eu acho que está na hora da gente mudar essa mentalidade de que algumas áreas ganham, outras podem ganhar, outras não devem ganhar, outras fazem por amor. Eu acho que todos devem fazer por amor, mas o amor tem que dar resultado. Então, assim, eu gosto muito de uma instituição que eu me inspiro muito, que hoje é parceiro da Gerando Falcões, que é o Instituto As Valquírias. A Amanda, ela é uma pessoa inspiradora, que é a fundadora de lá, e ela fala uma frase que, para mim, ela é muito impactante, e ela tem que fazer sentido. Entre mudar o mundo e ficar rico, a gente tem que escolher os dois, porque tem jeito, velho. Então, assim, quando você me fala que tem muitas pessoas que não têm as oportunidades, são essas pessoas que pensam fora da caixa. Por quê? Porque muitas vezes eles conseguem, sei lá, trazer energia na casa, porque eles criaram um mecanismo para que aquela energia acontecesse. Então, a criatividade ela é muito promissora, aonde não tem muito investimento. Então, a hora que a gente descobrir isso, é a hora que a gente vai valorizar a diversidade. E quando eu falo do poder público estar junto, é porque você consegue captar recursos. Sim. Só que aí é onde você falou também, a gente precisa de projetos, né? E um dos projetos que a gente teve até junto inicialmente é o Instituto Inclua. É um projeto, né, cara? E esse projeto iniciou há quase 3 anos atrás por uma demanda que não é atendida pela sociedade. Por uma angústia, né? Uma angústia. E assim, eu gosto muito quando pensar um pouco no porquê que o Instituto existe, né? Porque, política pública ela é necessária. Eu não estou aqui dizendo que não. Na verdade, tudo que a gente faz enquanto Inclua é para que amanhã ou depois a gente não precise mais existir enquanto Inclua, porque não tem mais problema. Está tudo resolvido, as políticas públicas estão dando conta, as pessoas estão conseguindo ser inclusivas, respeitando a diversidade. Então, eu espero que um dia aconteça isso. Mas o terceiro setor ele existe porque os outros setores não dão conta. Então, muitas vezes, o que a gente está criando de inovação sai do terceiro setor. Então, se você for ver, as primeiras iniciativas que teve na pandemia, quem estava pronto ali para começar a fazer as primeiras ações, foram o terceiro setor. Até sair licitação, para sair verba, para ajudar, para auxílio. Então, assim, todo mundo estava sendo ajudado pelo terceiro setor. Então, eu acho que está na hora da gente entender as corresponsabilidades. Todos nós somos importantes. O primeiro, o segundo, o terceiro, o segundo e meio, o que ainda não existe. Porque vai existir muito em breve coisas que ainda não existem. A certificação de ESG, por exemplo, que agora vai em pauta entrar no mundo inteiro, hein? uma questão na Bolsa de Valores. Então, a gente está falando de um setor, por exemplo, que até ontem você fazia por coração, por doação.
mas que amanhã, hoje já está relacionado à questão muito financeira nas empresas. Claro, o financeiro, na verdade, é o que move o mundo. Não Então, mas é adianta. aí que está. O financeiro move o mundo. Mas tem que estar aliado. Só que hoje a gente viu que dinheiro não comprou oxigênio, que dinheiro não minimizou o impacto na empresa porque eles estavam protegidos e o entorno que se lasque. Porque até ontem a gente tinha muito essa individualidade. Então eu acho que a gente começou a ter... As coisas passaram a ter uma vitrine maior. Toda a problemática, as pessoas passaram a sentir um pouco mais as dores das outras pessoas. Então eu acho que esse movimento ESG é um movimento que até o mercado financeiro entra nesse movimento. Então não é possível que nós, enquanto seres humanos capitalistas, que falamos amém para o mercado financeiro muitas vezes, não comecemos a pensar um pouquinho na importância de falar de sustentabilidade, de educação ambiental, de questões sociais, da gente impactar seres humanos, pessoas que têm necessidade. A gente está vendo aí reportagens, enfim, problemáticas acontecendo com o Brasil inteiro e com o mundo inteiro. Então não dá mais para a gente ser indiferente. Eu acho que o Inclua surge um pouco nisso, nessa necessidade da gente não ser indiferente com a inclusão. Naquele primeiro momento, da pessoa com deficiência, só que hoje eu vejo que a inclusão ela cabe para muito além da pessoa com deficiência. Porque se a gente for ver, o que é inclusão? Pelo menos para mim, inclusão é toda necessidade adaptativa, seja do ambiente ou seja de alguma tecnologia, que a gente vai ter que fazer. Quem não precisa disso? Às vezes eu não sou deficiente, mas eu uso um óculos que corrige aqui, então eu não sou considerado deficiente, mas eu uso uma tecnologia que corrige. Então, todo mundo precisa de alguma coisa. Então, essa é uma questão com as mulheres, essa é uma questão, às vezes, por uma problemática de saúde. Então, se a gente for juntar todas as minorias, a gente tem uma grande maioria e que tem alguma necessidade de inclusão. Então, vamos pensar na criança que tem uma vulnerabilidade. Por favor, um minuto. Quando a gente junta todas as minorias, a gente gera a maioria? Uma grande maioria. A grande maioria. Opa. Por falar em problemática, volta naquela problemática lá que você estava lá na praia, lá curtindo, e você teve que ligar. Você teve que ligar. Nós não deixamos, nós entramos numa onda aqui. Você teve que ligar para sua família com o rabinho entre as pernas. É mesmo, senão a gente tem que fazer o episódio 2, 3 e 4. Ô família, vocês lembram, né? Mas é isso aí. Foi uma experiência incrível. Aí eu voltei, meu pai tinha recente aberto uma contabilidade na cidade, comecei a trabalhar com ele, e com 6 meses de contabilidade veio a psicologia na minha vida. Aí, ali eu estava pronto para entrar na faculdade. Não, pera. Com 6 meses de contabilidade, veio a psicologia na Mais sua uma vida. frase, Eu não entendi. Mais uma frase. Nem- Com nem- 6 meses de contabilidade, veio a psicologia na minha vida. Eu acho que eu Eu não fiquei entendi. tão frustrado com a contabilidade que eu falei, mano, eu preciso me ajudar. Aí eu descobri a psicologia. O mais interessante, que por você ser psicólogo, talvez você vai compreender. A grande maioria das pessoas que pensam, ele escolheu psicologia. O que é psicologia? É trabalhar na clínica, é atender. Eu já sabia que não era nada disso. Ou melhor, eu já sabia que não era só isso. Por quê? Porque eu já me conhecia. Eu já sabia que eu gostava de trabalhar descalço na beira da praia. Eu já sabia que eu gostava, com 17 anos, de trabalhar na noite, de viver experiências, de fazer isso, de fazer aquilo, de estar com grupos de pessoas. Eu já tinha várias experiências que não me deixava mais me trancar num ambiente, sentar ali e esperar o tempo das coisas. Então, eu já tinha essa angústia. Então, por isso a minha escolha de ir fazer psicologia no estado de São Paulo. Então, já era estratégico. Eu sempre, olhando para trás, eu sempre fui muito estratégico. Então, a escolha do curso que só tinha em Curitiba, para mim ir fazer a prova em Curitiba, para não ter desculpa da família. Então, aí eu escolhi esse curso em Itatiba, que dei muita sorte, inclusive, uma faculdade incrível, que eu conheci muitas pessoas bacanas, que foi lá, inclusive, que eu fiz o mestrado. Eu cheguei a ir para lá porque o estado de São Paulo, a psicologia organizacional já era mais evoluída. E quando eu puxei aqui o histórico das graduações de psicologia na região, era muita ênfase na clínica e na psicanálise. Então eu fugi, não sabia que eu não ia gostar da psicanálise, mas eu cheguei em Itatiba, uma universidade incrível, uma das primeiras universidades de psicologia do Brasil, então um curso muito antigo. E eu tive a oportunidade de vivenciar com profissionais maravilhosos, lá tem um mestrado e doutorado, e eu estudava de manhã, porque eu era vendedor de curso de inglês, à tarde e à noite.
Andava de terno, na Wise Up. Putz. Ah, eu ia- Flávio Augusto, aprendi muito com Opa. você, Flávio O Augusto, em cara é top, marketing. hein? O cara é top. Então, assim, foi uma experiência incrível ali também, porque eu tive a oportunidade, no terceiro período de psicologia, uma professora me adotou. E eu vejo que ela é incrível na primeira situação que a gente se encontrou. Primeira aula, eu lembro direitinho. Eu era aquele aluno que sentava sempre, não do fundão, mas eu era do lado da sala. Então eu não gostava de estímulos, eu ficava encostadão na parede aqui, e, sabe, esparramado. E eu sentei ele no meu cantinho e não tinha nada na minha carteira. Primeira aula, todo mundo ali, a professora nova, todo mundo com caderninho, com as coisas e tal. Ela olhou, e todo professor antes, no primeiro semestre até levava, mas eu rabiscava, eu não usava caderno. Segundo semestre eu falei, não vou levar. A primeira aula dessa mulher, ela virou pra mim e falou assim, no meio da aula, ela parou a aula assim, virou pra mim e falou, é assim mesmo que funciona? Eu falei, como assim? Não anota nada? Eu falei, não anoto nada. Ou eu presto atenção ou eu anoto. O que a senhora prefere? Ela falou, eu prefiro que você preste atenção. Só que vamos ver se isso funciona. Primeira prova dela, eu gabaritei. Aí ela me ofereceu uma bolsa de iniciação científica. 2 meses depois da gente se conhecer e dessa experiência. Então ali eu tive uma experiência muito rica na graduação. Então eu comecei a trabalhar em escolas com estudantes de ensino médio com orientação de carreira. Ela é uma profissional muito influente, então, em testes VISC, por exemplo, teste de inteligência, ela é uma das autoras que validou o teste no país. Então, muitos conhecimentos de avaliação psicológica surgiram ali na faculdade, né? Então, ali foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu tive contato com a paz, onde eu tive contato com questões muito, que na época eu falava excepcional. Então, ali eu comecei, mas não gostava. Era algo que eu falava, não, esse público não é para mim. Depois que eu saí da graduação, eu fiquei 1 ano trabalhando quando abriu o pub. Eu estava ali na equipe do pub, a gente abriu aqui em Paraíso, voltei para a cidade, já tinha um filho. Tive um convite para entrar no mestrado. Só que aí eu não podia comprar com a bolsa do mestrado fralda, né? E como eu era pai recente, eu tive que recusar. E voltei, comecei a trabalhar no pub. E com 1 ano, tive a oportunidade de ir para Franca, assumir o meu primeiro cargo enquanto psicólogo, para cobrir licença maternidade de uma psicóloga em avaliação psicológica, que era a ênfase da minha universidade, com avaliação de crianças com deficiência para inclusão em escolas do estado de São Paulo. Então foi ali onde eu volto a ter essa experiência com escolas, com inclusão, e ali eu fico 7 anos, com 1 ano eu fui promovido para a coordenação da psicologia. Era um serviço muito bacana. Eles geriam, então era a Fundação Faculdade de Medicina, que também gere a USP, o HC, enfim, várias instituições do estado de São Paulo, e geriam esse projeto, que era o CAP. Então era equipe multidisciplinares espalhado pelo estado, era 15 equipes, e uma era aqui em Franca. Eu era psicólogo dessa equipe, e como eu saí de uma universidade onde a avaliação era muito forte, eu criei um processo de avaliação psicológica aqui em Franca que não existia nos outros polos. Então, a partir daquele processo, eu ligava em São Paulo e falava, compre para mim. Eles não compravam, eu comprava do meu bolso. Eu falava, não vou fazer serviço pela metade, é meu CRP que está aqui. Aí eles começaram a ver, esse moleque é tudo. Com 1 ano e meio, eles me convidaram a assumir a coordenação e replicar o conhecimento que eu tinha feito aqui em Franca nos outros 15 regionais. Então, ali foi uma experiência incrível, onde eu conversava com o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Enfim, eu era um bicho do mato até naquele momento, e ali as coisas criaram uma dimensão muito grande. São Paulo é demais, né? Então, tudo ali acontece de uma grandiosidade, e para mim profissionalmente, foi muito incrível. E depois desses 5 anos ali, na coordenação, e sofrendo muito, né? Porque inclusão no Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Educação, eu não estava fazendo muito, às vezes, o que aquela criança precisava. Eu estava validando o que o Estado queria que eu validasse. Eu era quase... Política do Estado, né? Eu era quase um defensor da política do Estado. Então, para não me processar e não falar que então vamos dar essa equipe aqui. Então, muita coisa vai angustiando a gente de ter esse entendimento, né? Aí foi ali que eu desisti de tudo. Eu entrei no mestrado com a ideia de continuar na área, de criar instrumentos para esse público. Com 1 ano de mestrado, eu mudo a temática e vou estudar projeto de vida
em adolescentes e falo, não quero mais trabalhar com isso. Não quero mais. E voltando para Paraíso, surge um bate-papo com o pessoal da cidade e vem de novo todo esse turbilhão. Só que, só voltando um pouquinho, antes de voltar para Paraíso, eu fui para Portugal. E é muito interessante essa experiência em Portugal, porque eu comecei a estudar projeto de vida e eu já tinha uma experiência muito grande com pessoas com deficiência. Então, eu tinha uma amiga que estava em Portugal e eu fui convidado para dar um curso em Portugal sobre projeto de vida para jovens com deficiência portugueses. Que bacana. Era uma cara. capacitação de professores, eles estavam implementando um serviço. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, mano, o que eu vou falar? Eu tinha um espaço de 4 horas, num curso de 60. A minha fala virou quase 25 horas nesse curso. E no primeiro momento a gente falava, a gente está saindo de um paísinho lá, que a política educacional é horrível e que a inclusão deve ser um lixo, para chegar aqui e falar com esse povo tudo. Quando a gente chegou lá, eles aplaudiam o que a gente estava falando, eles tinham um monte de coisa para absorver. E ali eu comecei a brilhar o olho na inclusão de uma forma muito mais ampla. Porque eu olhava a resolução de um problema que era quase irresolutivo, porque tinha um monte de problemáticas. E quando eu vi que essa problemática é de todo mundo, inclusive de países de primeiro mundo... Claro. Então, assim, a diversidade, ela não é uma prerrogativa do nosso Brasil. Ela é uma prerrogativa do mundo inteiro. E quando a gente pensa na deficiência, na diferença, ela está aqui, ó, nessa mesa. Exatamente. Então, eu acho que isso é um ambiente muito propício a coisas novas, a essa riqueza do construir o novo, de acolher o diferente, de aceitar, de respeitar. Então, é aí que eu comecei a me desconstruir enquanto pessoa, inclusive quebrar vários preconceitos. Os 7 anos na educação me fez isso. Vou só trazer uma experiência que me mudou bastante. Imagina eu ver uma criança com paralisia cerebral numa escola, você olha para a criança e você fala, não, ele não faz nada, o que ele está fazendo aqui nesse lugar? Aí, no final das contas, para resumir, eu viro para a mãe e falo assim, o que ele faz em casa? Ele joga videogame. Eu falo, mãe, como que ele joga videogame? O moleque só mexe as pernas, os bracinhos atrofiados. Não falei isso, mas deu vontade. Ela virou e falou, ele joga com o pé. Caralho. Aí eu falei, qual videogame, mãe? É um Xbox. Aí eu falei, mãe, mas, tipo, não tava acreditando, eu tava querendo fazer de tudo pra derrubar ela da mentira dela. Mãe, mas o Xbox tem botão em cima, tem isso, tem aquilo. Ó, ele põe a sola do pé num analógico, ela não sabia o nome, naquele que põe para um lado para o outro. O outro ele bate com o dedão e os de cima ele empurra no sofá. Aquilo acabou comigo. Depois a gente começou a fazer uma investigação com o menino, com outras metodologias, ele sabia ler. Ele estava na escola, hoje ele escreve com o pé. Então, assim, são coisas que desconstroem o que a gente acha. A gente olha lá e fala, não, esse menino, desculpa o termo, mas ele vegeta na escola. Sim. E quando a gente vê, não, a gente acha, ele faz coisas que a gente não sabe. Como que ele aprendeu a ler? Não me pergunta. Se você perguntar para uma pedagoga, ela vai te explicar a riqueza que é os detalhes do aprendizado humano. E para um médico, a riqueza que é a fisiologia, a plasticidade neuronal e como a gente pode aprender de formas que a gente nem sabe ainda. Aí, Clécio, foi a partir desse momento, dessa conversa que a gente está tendo agora no final, que a gente teve uma experiência também com monitores, educadores aqui do município, e aí que a gente falou do Instituto Inclua, né? Logo depois disso. E é um tema que apaixona, sabe, cara? Então, acho que vale um segundo tempo. Nós somos, essa não vai dar mais, né? Mas vale o segundo tempo aí para a gente falar o seguinte, cara. A gente vai falar do Instituto Inclua para frente. Aí você vai ver, o pessoal que vai assistir vai ver que a inclusão é muito maior do que a gente imagina, tá? Ô Caio, depois, antes de eu passar para o Clésio finalizar e para você também, eu quero te agradecer muito esse tempo que você disponibilizou. Sei que você está tendo alguns projetos muito bacanas, muito bacana com o Instituto. Eu quero que a gente vai contar no próximo. São projetos que a gente nem imaginava que a gente conseguiria, a gente, estou falando como um admirador do Instituto, né, conseguiria captar. Como um dos idealizadores. Idealizadores, né? olha só que honra. Pessoa importantíssima. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração para a gente estar junto e daqui para frente só voar. Pra, como diz o Clóvis de Barro, né, Barros Filho, para trás nem para pegar impulso. Exatamente. Infelizmente, nosso diretor informou aqui que o nosso tempo já se acabou, né? E eu quero agradecer. Acho que o telefone. Agora pegou. Eu quero agradecer muito ao Caio pela presença aqui. E nós vamos ter uma segunda temporada, claro, porque ele vai falar do Instituto Inclua, ele vai falar das experiências que ele teve, ele vai falar desses projetos novos que estão aí, porque isso precisa...
chegar até você, chegar até as pessoas que não têm ciência disso. Então, Caio, muitíssimo obrigado. E antes de... verdade. Antes de a gente finalizar, eu gostaria que você... A gente sempre pede para os nossos participantes, para os nossos entrevistados, dar uma sugestão de livro, filme ou qualquer coisa, música, qualquer coisa que tenha impactado você de alguma forma, se você puder. Eu acho que o livro que, para ser bem sincero, eu falo isso poucas vezes, mas é a minha realidade. Eu li poucos livros inteiros até hoje. E na faculdade foi quando eu comecei a gostar mais do que eu estava lendo. Então eu aumentei um pouco mais a leitura. Mas um livro que me impactou muito chama Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É uma leitura incrível, onde tem a deficiência, onde há uma pandemia, onde a pandemia começa a cegar as pessoas e as pessoas passam a ser segregadas com medo de pegar aquela doença. Então, tem filmes, inclusive, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um livro incrível que eu indico completamente. Eu acho que me aproximar do terceiro setor, desse impacto social e dessa transformação que a psicologia fez, de levar esse impacto para as pessoas, para a saúde mental das pessoas, ainda mais nesse momento. Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho um livro brilhante. E uma música, eu não posso perder a oportunidade de fazer o merchan, né? A gente tem um diretor lá no Inclua, que ele é artista, Guilherme, ele é brilhante, e ele recentemente fez uma letra da música do Inclua. Então, uma música... Passa o link que a gente vai jogar. Não, ela pode ser ouvida em qualquer plataforma. Coloca aí no Spotify, Inclua, Guilherme Satamig vai ser o autor da música, que vocês vão ver. O Luiz, que é o nosso modelo, que também vai virar embaixador em breve, a gente vai lançar ele. Tá a fotinha dele lá. Então, no Reels do Instagram, enfim, todas as plataformas já tem a música. Inclua, ouçam, uma letra muito bacana, conta um pouquinho da nossa missão, da nossa visão, da nossa história, do que a gente pretende atingir. Muito bacana, e é isso aí. Pessoal, eu gostaria que vocês curtissem e compartilhassem esse conteúdo, porque esse tipo de conteúdo precisa e deve chegar às mais pessoas, tá? E eu quero agradecer muito a Líder TV mais uma vez pela parceria com a gente. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Caio, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Valeu.